boa tarde, boa noite, galera. Vamos lá para mais uma aula aqui nessa mentoria, tá? Do Poseidon, certo? Então, já chega deixando teu green aí no vídeo e comenta o que você está achando aqui dessas aulas, dessa mentoria, tá? E, claro, compartilha com alguma pessoa que tu não vai muito com a cara, tá bom? E vamos aí para mais uma aula que talvez seja a última, talvez também não seja. Vamos descobrir, tá bom? A questão, galera, que para hoje eu queria pedir desculpa, tá? Essa camisa tá um pouco suja aqui. Hoje foi aniversário da minha mais velha e acabou que a minha mais nova me sujou de chocolate. Sendo que elas já estão dormindo e eu não quero acordar elas para trocar de camisa. Então vai ser com melado de chocolate aqui mesmo, tá? Galera, é o seguinte, tá? Para hoje eu quero trazer aqui dentro do... Vou tentar ser mais rápido essa aula, tá? Por mais que eu esteja essa enrolação toda até aqui. Mas a ideia é que seja um pouco mais rápida. É só, de fato, para trazer algumas nuances, percepções para vocês, tá? Até aqui eu já fiz vídeos mostrando planilha. Não sei se eu... Não lembro agora de ter mostrado lá nos Deus da Trader. Não lembro se eu fiz isso, mas caso não tenha feito, vou ver se eu faço um vídeo. Mas mostrando toda aquela parte de como na planilha, de cálculo, blá blá blá. E agora eu queria vir um pouco mais para botar a mão na massa, tá? Essa é a minha intenção do vídeo de hoje, então é de ser um vídeo um pouco mais rápido, tá bom? E basicamente é o seguinte, tá, galera? Quando eu apresentei ali para vocês o Poseidon e tudo mais, sempre vai uma dúvida na cabeça, né? A galera vai lá perguntar, porra, mas eu vou trabalhar esse laser A1 aí, cara, com odd ali, exemplo, né? Amanhã, hoje é 24 de fevereiro, tá? Então amanhã, quarta-feira, tem o jogo de volta da pré-oitavas da Champions. E a galera perguntaria, pô, mas tudo alta, mas exemplo aqui, Juventus e Benfica, laser A1, Benfica, desculpa, Juventus e Galatasaray. Foi 5-2 na ida, salvo engano, 5-2. E aqui você tem um jogo Poseidon, tá? Vamos lá lembrar, né? Odd do 2-0 menor que o odd do 1-0. O 2-0 aqui ele tá empatado com o 1-1. E temos aqui a ponta 3, né? O 2-2 está abaixo do 1-2. Quando não tem essa ponta 2 aqui, galera, que é o 2-0 está igual com o 1-1, o mercado já começa a tendenciar o jogo um pouco mais para gol também da zebra, tá? E a gente vai ver isso no Poseidon 2.0, né? Como eu também já expliquei para vocês. 1-1 está abaixo da odd do 1-0. O 2-1 está abaixo da odd do 2-0. E aí a gente tem outras nuances, que era o que eu queria trazer para esse vídeo, tá? Eu mostrei a vocês cada ponto que eu fui descobrindo ao longo desse meu tempo de trader. Mas ainda outras coisas que no decorrer do tempo eu também fui descobrindo e que também vale para vocês terem esta observação, tá? De vocês mesmos serem curiosos e descobrir outras nuances. Exemplo, a odd do 2-2 aqui, ela está abaixo, bem abaixo na verdade, da odd 0-0. Rafa, o que significa? Cara, que é mais provável que o jogo tenha 4 gols, 2 gols para cada lado, ao invés de terminar 0-0. Então o mercado tá esperando muito gol. Então aquela galerinha que gosta de buscar esse laser a 0, esse back over 0.5, cara, em um dia comum seria uma boa pedida, tá? Claro, agora é jogo de volta. A Juventus tem que tirar 3 gols de vantagem do Galatasaray. Então, caso esse gol não saia logo, já começa a ficar complicado, como foi hoje, Inter de Milão contra o Bodo, né? Então, isso é um ponto que vocês têm que sempre lembrar. A gente tem jogos, tá? Que é na primeira rodada do campeonato. Vai ter jogo que é na 38ª rodada do campeonato. Vai ter jogo que o time tá lutando pelo título, tá lutando para não cair. Vai ter jogo de ida de um mata-mata, vai ter jogo de volta do eliminatória, tá bom? Então, tudo isso você tem que colocar para pesar. Então, a Inter hoje não conseguiu lidar com a pressão. A Juventus talvez amanhã não consiga também lidar com a pressão, tá? Então vocês têm que levar muito isso em consideração. Mas analisando o jogo em si, o mercado aponta que, olha, temos expectativa de gols. O mercado está acreditando aí que é um jogo para gols. Ele precifica o próprio 0-1 abaixo da odd do 0-0. Então o mercado está dizendo que, olha, é mais provável que o Benfica, Galatasaray, que é a zebra, acabe por vencer o jogo, ao invés de termos aqui um jogo terminando em 0-0.
Então, cara, são várias nuances aqui que você vai conseguir observar, além do Poseidon propriamente dito, tá bom? Então, quando você vai fazer uma análise de jogo, vão por esses caminhos, tá? Observe aqui, por exemplo, expectativa de gols, 2-2 abaixo do 0-0. Expectativa do jogo under, cara, quando tiver o inverso, né? Até mesmo a odd do 1-1 acima da odd do 0-0. Então, o próprio 0-1 acima da outra 0-0. Então, você começa a ter algumas situações ali que vai te indicar meio que o caminho que o mercado está sugerindo para aquele jogo. Então, você vai ver aqui no jogo da Atalanta e Dortmund, o 0-0 bem mais abaixo do que no jogo da Juventus. E ainda assim temos o 0-1 e 1-0 abaixo da outra 0-0. O que é que nós temos aqui? O mercado acreditando que ambas equipes são favoritas para vencer. E quem é? É a Atalanta do lado, o Dortmund do outro. Você vai ter a odd da Atalanta 2,22, do Dortmund 3,25 e lá em cima a odd do empate a 4. Então, de fato, o mercado acredita que algumas das duas equipes possam vencer. Vai ter jogo que tu vai se deparar com a própria odd do 0-2 abaixo da odd do 0-0. Então é um jogo com expectativa altíssima para o BTTS. E vamos lá, exemplo também, você vai ter jogos onde a própria odd 2-2 vai estar abaixo do 2-0. Então são jogos também com muita expectativa de gols. Aqui você está vendo a odd 2-0 empatado com o 2-2. Então você está vendo que o mercado acredita muito nesse gol da equipe também do Dortmund, tá? Ainda que se coloque como um jogo um pouco mais under em relação ao jogo da Juventus, tá bom? No caso aqui do PSG, uma nuance que eu posso observar, a odd do 2-0 está abaixo da odd do 1-0 e a do 3-0 ela está empatada com o 2-0. Rafa, o que significa? O mercado está na expectativa de gols da equipe do PSG, de muitos gols no caso. Então aqui já começa o seu quê? De repente, interessante trabalhar esse lay 1-0. Eu acho alta essa odd 17, mas pode vir a calhar também para você trabalhar dado a alta expectativa do mercado para gols da equipe do Paris Saint-Germain. O próprio 0-1 está bem parelho com o 0-0, então o mercado acredita que possa vir em algum momento esse gol do Mônaco. Quem tem acompanhado o PSG sabe que não é loucura essa expectativa. Temos aqui Real Madrid e Benfica. Aqui você já vê o 0-1 acima do 0-0. Acho que é o único 0-1 das quatro partidas que está acima do 0-0. Então aqui o mercado já começa a ter um pouco mais de desconfiança com essa vitória do Benfica. Aqui você já vê o próprio 3-0 um pouco bem mais disparado em relação ao 2-0, ao 1-0. Então o mercado tem uma expectativa de vitória do Real Madrid? Tem, mas não é também uma expectativa de golear, de repente, a equipe do Benfica. Então essas observações você vai tendo, vai levando para o live e, claro, vai fazer ali o que mais faz sentido na sua mente, tá bom? Então, esse vídeo eu queria, de fato, trazer para vocês observarem, de fato, o que é o Correct Score, entender cada placar e, de fato, tentar trabalhar de uma forma inteligente, tá? E aí, né, tudo isso que eu tô falando aqui é a respeito de observar o mercado. Em nenhum momento eu entrei no sentido de metodologia, porque de fato, aí é como você vai se sentir melhor para trabalhar. Então, se você vai trabalhar no jogo com expectativa de gols, vai trabalhar over 1,5, 2,5, jogo para BTTS, vai trabalhar o lay 3-0, 0-3, 1-0, 0-1, o próprio BTTS, um LTD, cara, enfim. Eu não quero me pegar aqui a questão do método. Acho que a questão de metodologia é algo mais pessoal, tá? Eu quero aqui me apegar na parte que você tem que entender o que é o mercado. Não ficar dependendo de ideias, sugestões de terceiros, tá? É de você olhar para o jogo e entender aqui tudo que o mercado está a dizer. É olhar aqui e ver 2-0, tá bem parecido com 1-0. Então o mercado tá na dúvida se o jogo vem para ser 2-0 ou 1-0. Mas antes disso, o mercado precifica a odd do 2-1 abaixo dos dois. Então o mercado tá com confiança no gol do Real Madrid, mas ele não descarta esse gol do Benfica. Então tem tudo para ser um jogo um pouco mais amarrado. Se o jogo vai ser um pouco mais amarrado, já começa a observar aqui de repente o quê? É um lei goleada. Eu começo a observar aqui que de repentemente dá para eu trabalhar um lei 3-0 se esse gol do Benfica de fato
é um gol vivo. Eu posso, de repente, até tentar trabalhar o próprio lei 1 a 1, por mais arriscado que seja, mas é um placar que eu posso trabalhar na expectativa de pegar os gols da equipe do Real Madrid. Por que não o 0 a 1? Por que não o 0 a 2? O próprio lei goleada do Benfica, tá? Então, eu acho que tá de bom tamanho. É, de fato, foi mais para mostrar a vocês que tem outros caminhos ainda a serem explorados, a serem descobertos, tá? E de fato serem colocados em prática, tá bom? É só no Correct Score? Não, como já falei, no Match Odds vai ter isso, no Over 2,5 com o BTTS vai ter isso, tu observar a odd do e-mail com o Over 05 HT também vai ter essas indicações do que você pode ou não trabalhar numa partida, forma como tu vai estar abordando ela. Tá bom? Cara, eu espero muito que tenha ficado bem bacana aqui para você entender todos esses pontos. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e vamos juntos.